chegou a São Paulo em 2009 com o nome de Controlar, a inspeção veicular fez muito dono de carro modificado perder o sono. A partir de 2011, estará valendo para toda a cidade do Brasil com frota superior a 3 milhões de carros. E aí, o que fazer com os nossos carros modificados? Para responder essa pergunta, fomos atrás de quem prepara carros para encarar a inspeção veicular. Antônio Marconato, o Tonicão, da oficina Ster Turbo, cedeu uma entrevista à revista Full Power, esclarecendo as principais dúvidas dos leitores. O Controlar hoje eu acho que veio para ajudar muito, auxiliar até o preparador em determinados pontos. Se fala muito assim do Controlar como que veio para fiscalizar, para tomar dinheiro, para certas coisas, eu acho até o contrário isso daí. Porque você vê na rua a frota brasileira é uma frota meio que sucateada. O caso da gente, assim, a gente aumentou em torno de 30% a 40% a parte de revisão de motor. Que foi em função disso daí, em função de você pegar um motor que estava andando na rua em más condições e até mesmo o próprio cliente não saber disso. Aqui nós estamos fazendo um ajuste no carro. No Controlar vai ser usado um analisador de gases do gênero do mesmo gênero. E vai ser feito num padrão. Eles vão chegar com o carro, colocar a sonda no escapamento e eles vão analisar por 15 segundos a 2.500 RPM. Nesses 15 segundos ele tem que ter o controle de emissões estipulado pelo fabricante. Acabou o ensaio a 2.500 RPM, são mais 15 segundos em marcha lenta. Nesses 15 segundos, ele pode até dar um pico de oscilação maior que o exigido pelo Controlar. Mas no final da medição, ele sempre tem que recolher e abaixar pelo parâmetro exigido pelo fabricante. A princípio, testes de inspeção visual. O carro não pode ter vazamento de óleo, não pode ter vazamento de água ou mesmo de qualquer outro líquido inflamável do carro. Ele tem que estar em condições de uso, não tem que ter esses vazamentos. O carro pode ser turbo, pode ser aspirado. Ele tem que passar em níveis de emissões estipulado pelo fabricante. Se o fabricante falou que aquele carro tem X de valor de emissões, ele vai ter que ter X de valor de emissões. Não importa se você colocou uma turbina, não importa se você não colocou a turbina ou colocou qualquer outro acessório no carro. Você não pode afetar esse nível de emissões que o fabricante conduziu no carro quando produziu o carro. Esse carro aqui é um carro que é reprovar no Controlar. 3 coisas são evidentes aqui. A mangueira do respiro do motor ela está para a atmosfera. Isso é inadmissível para o Controlar. A primeira coisa que eles procuram é a mangueira do respiro, em carros turboalimentados, numa checagem do Controlar. O certo dessa mangueira é estar sendo conectada no filtro de ar, que vai na boca da turbina, que nesse caso aqui também está sem o filtro de ar. No caso aqui seria feito o quê? Colocado o filtro de ar, que é um requisito original do carro. Todo carro tem que ter filtro de ar. E a mangueira conectada junto ao filtro de ar, como se fosse um carro original. Esse seria um pré-requisito básico para você ser aprovado no Controlar. Mais uma coisa, um detalhe e bem evidente que poucos lembram disso numa inspeção veicular. Vazamentos, tá vendo? Esse reservatório aqui está vazando gasolina. Nesse caso aqui ele também seria reprovado. E nesse caso, esse carro aqui, ele nem chegaria a passar numa inspeção de análise de gases. O primeiro estágio da inspeção veicular seria a análise visual, a inspeção visual, e ele seria reprovado. Essa daqui é uma Saveiro Flex, como todo carro que vem na oficina. Nós turbinamos o carro e preparamos para passar no controle de emissões. Requisitos básicos. O respiro de óleo do motor está sendo acoplado na entrada da admissão da turbina. Você vê aqui, você pode seguir a mangueira, ela entra na admissão do turbocompressor. A parte também de higienização do motor é bem importante, quanto a líquido de radiador, sistema de freio, todos não possuem vazamento, todos estão prontos para ser usados. Eu acho que vale a pena pensar assim que antigamente, quando você comprava um kit de turbo, o kit de turbo ele já vinha com uma saída para respiro de filtro de ar, ele já vinha com certas coisas que hoje o Controlar está pedindo como uma norma básica. O catalisador para carros que saíram com catalisador é índice obrigatório. Você vai turbinar um carro,
ele tem que ter catalisador para passar no controlar. Ou você tenta colocar o catalisador do carro mantendo a mistura bem homogênea, se você vai usar um nível de pressão baixa, ou você tem que colocar um catalisador esportivo para esse segmento. Hoje em dia, como eu posso te falar, uma Audi é turbo de fábrica, é um carro esportivo de 150 cavalos. Ele sai com um catalisador de fábrica e passa no controlar. Não tem segredo. Eu acho que o carro ele tem que estar bem regulado. Mesmo o preparador que tiver uma deficiência ou não tiver possibilidade de comprar um analisador de gases, eu acho que o que ele tem que fazer, basicamente, é de 1.000 a 2.500, até mais ou menos 3.000 RPM, tentar deixar o carro com a calibragem mais original possível. A calibragem mais original possível vai buscar, segundo o fabricante, o controle de emissões daquele carro. Então, cada carro, quando ele é montado, ele passa por um controle de emissões. Até a própria montadora, perante a CETESB, passa esse controle de emissões. O mecânico, ele chegando próximo, nesses regimes de baixa, a essa calibragem, 70% das vezes ele vai conseguir passar num controlar, sem ter mesmo usar um analisador de gases. Eu acho isso daí é uma coisa normal, é uma coisa da evolução. Todos os países já passaram por isso. Todos os países desenvolvidos que tiveram o mesmo problema de controle de emissões, passaram. E nem por isso deixaram de fabricar carros turbinados. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer carros turbinados, turbinar carros que saem em série sem ser turbos e andar no controlar com a maior facilidade. Eu até falei esses dias para uma pessoa a respeito disso daí. Hoje o preparador brasileiro, ele é um cara que ele tira pelo de ovo de carros preparados. Ele pega um golzinho aí de 80, 90 cavalos, coloca 400, 600, 900 HP no gol. Olha a competência do preparador brasileiro. Eu acho que esse preparador mesmo, ele só tem que se armar com alguns aparelhos e mesmo um pouco mais de dedicação nessa fase de carros de rua, que ele não vai ter problema para carros do controlar. Eu acho que o controlar veio até para ser mais um desafio para a gente, para os preparadores aqui do Brasil.